As manchas não saíam. Eu esfregava, esfregava até as mãos doírem, até a água ficar tão quente que queimava os pulsos, e as manchas continuavam ali, redondas, simétricas, uma em cada palma, uma em cada pulso, duas nos pés do hábito. Eu as conhecia de cor depois de tantos anos. Sabia exatamente onde estavam antes de desdobrar o tecido. E o que me apavorava, o que eu nunca consigo explicar direito sem que as pessoas parem de respirar quando ouço, é que essas manchas cheiravam. Não cheiravam a sangue velho, não cheiravam a ferida. Cheiravam a rosas, todo dia, por 50 anos. Mas o perfume foi a primeira coisa que eu notei. O que veio depois era impossível explicar com perfume nenhum. Meu nome é Concetta Mauro. Trabalhei como lavadeira e costureira no convento dos Capuchinhos de San Giovanni Rotondo por 43 anos. Comecei aos 15, quando minha mãe foi embora e precisei sustentar a casa. Não era devota de modo particular. Ia à missa porque todo mundo ia. Acreditava em Deus como se acredita que o sol nasce, sem pensar muito a respeito. O Padre Pio, para mim, nos primeiros tempos, era só mais um frade, o que manchava mais roupa do que todos os outros juntos. Fiquei calada sobre o que vi por mais de 40 anos. Minha filha me pediu que contasse antes de eu morrer, e hoje conto. Mas antes de te contar o que havia naquelas manchas, preciso que você entenda 3 coisas que não consigo tirar da cabeça até hoje. A primeira, uma daquelas manchas, medida pelo próprio médico do Vaticano na minha presença, tinha exatamente 2,5 cm de diâmetro, e ela estava no mesmo lugar, com o mesmo tamanho, durante 22 anos seguidos que eu lavei aquela roupa. 22 anos. Nenhuma mancha de sangue humano se comporta assim. A segunda, numa manhã de outubro de 1952, dobrei o hábito limpo do Padre Pio e encontrei dentro do bolso um papel dobrado ao meio com o meu nome escrito na frente. O meu nome, Concetta, com a letra dele, que eu conhecia dos bilhetes que ele mandava para o refeitório. Não abri. Ele havia dito, naquele mesmo dia, que eu não devia abrir antes que chegasse o dia certo. Carreguei aquele papel dobrado por 16 anos sem abrir. E a terceira, na manhã em que Padre Pio morreu, 23 de setembro de 1968, quando fui buscar o último hábito que ele havia usado, as manchas tinham sumido. Não estavam desbotadas, não estavam mais claras, não existiam mais. O tecido estava limpo como se nunca tivesse encostado em carne humana nenhuma. Essas 3 coisas não me deixam dormir. E hoje eu vou te contar cada uma delas do começo. Deixa eu te situar. San Giovanni Rotondo fica no sul da Itália, no estado da Puglia, numa região de montanha que no inverno fica coberta de neblina até o meio da manhã. Quando cheguei lá pela primeira vez, em 1935, tinha 15 anos e carregava uma mala de papelão amarrada com barbante. Minha mãe havia morrido de febre em abril, meu pai trabalhava nas pedreiras e não conseguia cuidar de mim e dos meus 2 irmãos mais novos. Uma tia que morava perto do convento arranjou a vaga. Lavadeira, costureira, o que fosse necessário. Eu fui. O convento de Nossa Senhora das Graças era menor do que eu imaginava. A cozinha cheirava a caldo de legumes e a pedra úmida. Fui apresentada à irmã Josepina, que tomava conta da rouparia, uma mulher de uns 60 anos, com mãos do tamanho de pás de pão. Ela me mostrou o tanque de pedra onde se lavava, a água que vinha de uma cisterna no fundo do quintal, as tábuas de esfregar, o sabão feito ali mesmo com gordura e cinza de figueira. No segundo dia, ela me pôs diante de uma pilha de hábitos e disse: "Esses são do Padre Pio, tem jeito especial de tratar." Eu perguntei qual jeito. Ela ficou um momento em silêncio, como quem pesa as palavras. "As manchas não saem", disse. "Tente assim mesmo, esfregue bem, mas não vai sair." Pensei que ela estava brincando. Peguei o primeiro hábito, o marrom de lã grossa que eles usam o ano todo. Estendi na tábua e olhei as palmas. 2 manchas escuras, uma em cada lado, exatamente onde a palma da mão termina e o pulso começa.
redondas, com bordas definidas como se tivessem sido feitas com um carimbo. Coloquei o nariz perto e senti o cheiro. Rosas. Olhei para a irmã Giuseppina e ela estava me observando. Sim, ela disse. É sempre assim. Esfreguei aquelas manchas durante 40 minutos, com sabão forte, com água fervendo que eu tinha que pausar para não queimar os dedos, com a pedra áspera que eu usava para os colarinhos mais encardidos. As manchas não se moveram, nem desbotaram, nem esfriaram o perfume. Saí dali com as mãos em carne viva e as manchas intactas. Essa foi a primeira vez. Faria a mesma coisa, com o mesmo resultado, por mais de 2 décadas. Mas há uma coisa que descobri naquele período e que preciso guardar para mais tarde, porque ela só faz sentido com o que aconteceu depois. Um detalhe que a irmã Giuseppina me contou em voz baixa, numa tarde de dezembro de 1936, sobre o que o médico havia encontrado quando mediu as feridas pela primeira vez. Ela me disse um número, e esse número voltou para mim, décadas depois, de uma forma que ainda me faz tremer. Nos primeiros meses, eu tratava o trabalho como qualquer outro trabalho. Chegava antes das 6 da manhã, organizava a rouparia, separava as peças por frade, lavava na ordem. O hábito do Padre Pio ficava sempre por último, porque levava mais tempo. Eu desenvolvi uma rotina: imergir por 15 minutos em água quente com sal grosso, esfregar as manchas por pelo menos 20 minutos, enxaguar 3 vezes, estender na corda no lado do quintal que pegava sol da manhã. As manchas nunca saíam, nunca diminuíam, nunca mudavam de tamanho. Comecei a prestar mais atenção nelas. Com o tempo percebi que eram sempre 6, 2 nas palmas, 2 nos pulsos, 2 na barra do hábito onde ele costumava descansar os pés quando se ajoelhava. Simétrica, como um espelho. E o cheiro de rosas estava em todas elas com a mesma intensidade, independente de quanto tempo havia passado desde a última lavagem. No verão de 1937, 2 anos depois de começar, aconteceu algo que me fez prestar mais atenção do que eu queria. Estava no tanque quando ouvi passos atrás de mim. Era o Padre Pio. Eu o havia visto de longe algumas vezes, mas nunca de perto. Ele tinha 50 anos naquela época, uma barba grisalha já bastante fechada, olhos que pareciam estar olhando para 2 lugares ao mesmo tempo, se isso faz algum sentido. Estava com as mãos cobertas pelas meias luvas de lã que usava sempre, porque as feridas nas palmas sangravam e ele não queria assustar ninguém. Ele parou ao lado do tanque e olhou o hábito que eu estava lavando. Depois olhou para mim. Concetta, ele disse. E eu travei, porque ele sabia meu nome sem que ninguém tivesse me apresentado a ele. Sabe por que não sai? Ele perguntou, olhando para as manchas. Eu sacudi a cabeça. Ele ficou um momento em silêncio. Depois disse, baixinho, porque não é para sair. Virou e foi embora. Essa foi a única vez que conversamos sobre as manchas diretamente. Mas o que ele quis dizer com aquilo só foi se revelar para mim 31 anos depois. Em outubro de 1938, o Dr. Giorgio Festa veio ao convento. Eu sei o nome porque a irmã Giuseppina o pronunciou várias vezes com uma reverência que ela não usava para muita gente. Festa era médico. Havia examinado o Padre Pio várias vezes antes, a pedido das autoridades eclesiásticas que investigavam os estigmas. Naquele dia, ele trouxe instrumentos que nunca havia trazido antes. Eu fui chamada para a rouparia enquanto ele estava lá. Não para participar, mas porque a irmã Giuseppina precisava de ajuda para preparar ataduras limpas. Fiquei do lado de fora da sala, mas a porta estava entreaberta. Ouvi o doutor dizer um número, 2,5 centímetros. E depois, o mesmo, exatamente o mesmo de 5 anos atrás. Aquilo ficou na minha cabeça. 2,5 centímetros. Uma ferida que não crescia, não encolhia, não cicatrizava, não infeccionava. 5 anos com as mesmas dimensões exatas. Depois de Festa ir embora, perguntei à irmã Giuseppina o que tinha acontecido. Ela disse que o médico havia medido a ferida da palma com um instrumento de precisão
e confirmado que não havia mudança em relação ao exame anterior, de 1933. E que, além do tamanho, havia algo mais que Festa havia anotado no seu relatório. A temperatura da ferida era diferente da temperatura do resto da pele. Mais quente por 3,5 graus, medido com termômetro de contato. Eu fui direto ao tanque e medi a mancha no hábito com o polegar e o indicador. 2,5 centímetros, a mesma medida. A mancha no pano tinha exatamente a mesma medida que a ferida na palma. Agora preciso te falar de algo que aconteceu no inverno de 1940, porque conecta com a segunda coisa que plantei na sua cabeça no começo. Naquele ano, o convento recebeu uma visita de um grupo de médicos vindos de Roma. Não era uma visita pastoral. Era uma investigação formal, solicitada pela Cúria, porque havia pressão de alguns setores para que os estigmas do Padre Pio fossem declarados não autênticos. Havia um teólogo, cujo nome nunca me foi dito, que insistia que as feridas eram auto-infligidas com ácido carbólico. Os médicos ficaram 3 dias. No terceiro dia, um deles, um homem baixo de bigode branco que caminhava curvado, entrou na rouparia enquanto eu trabalhava. Ele não se apresentou, apenas ficou parado observando enquanto eu lavava o hábito. "Quanto tempo você faz isso?" ele perguntou. 5 anos, eu disse. "E as manchas sempre foram assim?" "Sempre." Ele se inclinou sobre o tanque e olhou de perto. Colocou o nariz perto do tecido e respirou fundo. Fechou os olhos por um momento. "Que perfume é esse?" ele disse, e não era uma pergunta para mim. Era uma pergunta para si mesmo. Ele ficou ali parado por talvez 1 minuto inteiro. Depois se endireitou, me agradeceu e foi embora sem dizer mais nada. Mais tarde, a irmã Josepina me contou que os 3 médicos haviam assinado um documento afirmando que as feridas do Padre Pio eram clinicamente inexplicáveis. A hipótese do ácido carbólico havia sido descartada porque ácido carbólico, aplicado repetidamente por 22 anos, teria destruído os tecidos ao redor em graus progressivos mensuráveis. Nada disso havia ocorrido. O tecido ao redor das feridas estava sadio, com elasticidade normal, sem fibrose, sem queloide, sem nenhuma das marcas que o ácido produz ao longo do tempo. O problema era este: uma ferida que não cicatrizava, não infeccionava, não crescia, não encolhia e não mostrava nenhum sinal de dano cumulativo no tecido circundante. Simplesmente não havia precedente em nenhuma literatura médica que aqueles 3 médicos conheciam. Eles haviam vindo para desacreditar. Foram embora sem explicação nenhuma. E eu continuava lavando o hábito. As manchas continuavam ali. Se o que você está ouvindo tocou alguma coisa por dentro, quero te dar algo antes de continuar. Preparei uma novena a Padre Pio, completamente grátis, para que você também possa rezar pelo que carrega no coração. Está na descrição, o primeiro link, logo abaixo deste vídeo. Baixe e reze nesses 9 dias. Mas antes que eu te conte o que aconteceu, quando vim saber quem realmente era esse homem, cujas roupas eu lavava há anos, preciso voltar àquela manhã de outubro de 1952, quando encontrei o papel com o meu nome. Porque a história das manchas é apenas o começo. O que veio junto com elas foi mais difícil de carregar. Em outubro de 1942, 7 anos depois de começar no convento, fui convocada a testemunhar perante um comissário apostólico que havia chegado de Roma. O processo canônico em torno do Padre Pio continuava. As autoridades eclesiásticas queriam ouvir todos que tivessem contato próximo com ele, e isso me incluía. O comissário era um padre alto, de uns 50 e tantos anos, com óculos de aros finos e uma pasta de couro marrom cheia de papéis. Sentei na frente dele numa sala pequena do convento e ele começou a me fazer perguntas. Quanto tempo eu lavava aquelas roupas? Com que frequência? Se havia observado alguma mudança nas manchas ao longo dos anos. Eu disse que não havia mudança nenhuma. Ele abriu a pasta e tirou uma folha. Era uma lista de datas. Havia 7 datas marcadas com uma cruz vermelha, espalhadas entre 1918 e 1940.
Nestas datas, ele disse, houve relatos de que o Padre Pio foi visto em lugares onde não estava fisicamente. Em todos os casos, testemunhas juram que viram o frade e que sentiram o perfume que você acaba de descrever. Você, nas suas lavagens desses dias específicos, notou alguma diferença? Fiquei em silêncio por um momento. Estava tentando lembrar. 7 datas ao longo de 22 anos são difíceis de isolar na memória. Mas havia uma data que eu lembrava. 12 de março de 1938. Eu me lembrava porque foi o dia em que meu irmão mais novo, Antônio, havia passado muito mal com uma febre alta lá em casa, em Pietrelcina, e eu havia ficado em angústia o dia inteiro, sem conseguir me concentrar. Naquele dia, ao lavar o hábito do Padre Pio, percebi que o cheiro de rosas estava mais forte do que de costume. Muito mais forte. Ao ponto de eu ter que recuar do tanque por um momento, porque a cabeça começou a rodopiar. Disse isso ao comissário. Ele anotou. Depois virou a folha e mostrou que 12 de março de 1938 era uma das 7 datas marcadas com a Cruz Vermelha. Naquele dia, um soldado italiano chamado Giovanni Battista Turchi havia testemunhado que, num campo de batalha na Etiópia, vira a figura de um frade capuchinho rezar junto a um grupo de feridos. O frade desaparecera antes que alguém pudesse tocá-lo. Turchi havia descrito o perfume de flores. A data, o horário, a descrição do hábito coincidiam. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Não sabia como encaixar aquilo em nada que eu conhecia. Voltei para o tanque de pedra e lavei o hábito. As manchas continuavam no mesmo lugar. 2,5 centímetros. Mas agora havia algo diferente na minha relação com aquelas manchas. Havia deixado de ser um fenômeno mecânico, uma mancha que não saía por alguma razão química que eu não entendia. Havia se tornado algo que eu precisava respeitar sem compreender. E foi exatamente nesse estado de espírito, 10 anos depois daquela conversa com o comissário, que encontrei o papel dobrado no bolso do hábito. Era cedo, talvez umas 5:30 da manhã. Outubro de 1952. Eu era uma mulher de 32 anos àquela altura. Havia me casado, havia perdido um filho aos 2 anos de febre, havia continuado trabalhando no convento porque era o único lugar onde me sentia, não sei como dizer, estável. Meu marido sabia que eu passava mais tempo no convento do que em casa. Ele não entendia muito bem, mas também não reclamava. Peguei o hábito dobrado da pilha. Desdobrei para inspecionar antes de lavar, como era meu hábito. E vi o papel no bolso interno, papel de carta comum, dobrado ao meio 2 vezes, e na frente, escrito com a letra miúda e inclinada que eu reconhecia dos bilhetes que o Padre Pio passava para o refeitório. Com seta. Meu nome. Só meu nome. Nada mais na frente. Fiquei parada com o papel na mão por talvez 2 minutos. Depois dobrei de volta, coloquei no bolso do meu avental e fui lavar o hábito. Naquela tarde, encontrei o Padre Pio no corredor do convento, voltando da missa. Ele parou quando me viu e eu tirei o papel do bolso para devolver. Ele levantou a mão. É seu, ele disse. Padre, mas o que está escrito? Eu perguntei. Você vai saber quando chegar a hora, ele disse. Guarda bem, não perde. E passou por mim em direção à cela dele. Guardei o papel. 16 anos, como eu disse no começo. 16 anos sem abrir. Mas antes de te contar o que havia naquele papel, preciso que você entenda quem era realmente esse homem, porque sem isso, o conteúdo do papel não vai significar nada. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, no sul da Itália. Uma aldeia de camponeses, casas de pedra, secas longas no verão. O pai emigrou para os Estados Unidos 2 vezes para pagar os estudos do filho no seminário. Isso, para uma família de agricultores do sul da Itália no final do século XIX, era um sacrifício de proporções que não se medem em dinheiro. Entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em 1903, com 16 anos.
Foi ordenado sacerdote em 1910, em Benevento. Tinha uma saúde frágil desde a infância, febres recorrentes que os médicos atribuíam a diversas causas ao longo dos anos, nenhuma delas definitiva. Em setembro de 1916, foi enviado para o convento de San Giovanni Rotondo. Não era o destino que ele havia pedido. Era um convento pequeno, numa cidade pequena, numa região que o resto da Itália praticamente esquecia no mapa. Mas foi lá que ficou, pelo resto da vida. 2 anos depois, em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava no coro da pequena igreja, recebeu os estigmas visíveis. As 5 feridas correspondentes às feridas de Cristo na crucificação. Mãos, pés, costado. Foi o primeiro sacerdote estigmatizado na história da Igreja Católica. Aquele dia de 20 de setembro tornou-se para mim um número concreto que eu carrego na memória. 50 anos. Durante aproximadamente 50 anos, aquelas feridas sangraram. 50 anos, cada semana, cada hábito, cada lavagem no tanque de pedra. As manchas que eu via toda manhã eram o resultado de 50 anos de feridas abertas que nenhum médico conseguia explicar. O Dr. Luigi Romanelli, médico-chefe do Hospital de Barletta, examinou o Padre Pio em 1919, poucos meses após o aparecimento dos estigmas. Seu relatório, que me foi mostrado décadas depois pela secretaria do convento, descrevia as feridas da palma como 2 cavidades penetrantes de bordas regulares, com profundidade de pelo menos 1,5 cm, sem sinais de infecção bacteriana, sem odor patológico, com tecido circundante de aparência normal. Romanelli era um médico de medicina geral, cético por formação profissional. Seu relatório terminava com estas palavras que nunca mais esqueci. A ciência não tem, no momento presente, instrumentos adequados para a classificação deste fenômeno. Isso foi em 1919. 50 anos depois, quando o Padre Pio morreu, os médicos que o examinaram no leito de morte disseram o mesmo. Mas os estigmas eram apenas a parte visível. O que me perturbava mais, quanto mais tempo eu passava naquele convento, eram as histórias que chegavam até mim através das outras funcionárias, dos frades, das pessoas que vinham de longe para se confessar com ele. Em 1953, um ano depois de encontrar o papel no bolso do hábito, ouvi pela primeira vez o nome de Giovanna Rizzani Boschi. Era uma mulher de São Paulo, do Brasil, que havia escrito uma carta para o Padre Pio, pedindo orações pelo seu filho, que estava para ser operado de um tumor cerebral, considerado inoperável pelos médicos brasileiros. A carta foi entregue a ele numa quinta-feira. Na sexta-feira seguinte, a mãe acordou e sentiu um perfume intenso de rosas no quarto. Olhou pela janela do quarto de hospital, onde seu filho estava internado, e viu, por uma fração de segundo, a figura de um frade de hábito marrom parada ao lado da cama do filho. A visão durou menos de 10 segundos. O frade desapareceu. 3 dias depois, novos exames mostraram que o tumor havia diminuído em 58%, a ponto de se tornar operável. A operação foi realizada. O filho sobreviveu. O Padre Pio, quando souberam que havia uma testemunha da visão, não confirmou nem negou. Disse apenas: se Deus quis, foi. Mas a irmã Josepina, que havia recebido a carta da mãe 3 meses depois contando tudo, me chamou para mostrar. E disse algo que eu precisava processar. A data em que a mãe havia visto o frade era 7 de novembro de 1953, uma sexta-feira. Fui para a rouparia e revirei meus registros informais, as anotações que eu havia começado a fazer num caderninho depois da conversa com o comissário em 1942. Havia anotado, para 7 de novembro de 1953, cheiro mais forte que o habitual, manchas mais úmidas do que seco. Demorou 1 hora a mais para secar na corda. 1 hora a mais. Manchas mais úmidas. Perfume mais forte. O mesmo padrão de 12 de março de 1938. Comecei a verificar as outras datas que o comissário havia me mostrado. Das 7 datas que ele havia marcado com a cruz vermelha,
eu conseguia encontrar alguma anotação ou memória específica em 4 delas. Em todas as 4, alguma coisa havia sido diferente naquele dia. O cheiro mais intenso, as manchas mais densas, o tempo de secagem maior. O problema com essa descoberta não era o que ela confirmava. Era o que ela levantava. Se havia um padrão, e se o padrão era mensurável nos dados que eu mesma havia coletado sem saber que estava coletando, o que mais eu havia deixado passar porque não sabia que devia observar? Se você já baixou aquela novena que mencionei antes, você sabe exatamente do que estou falando. Se ainda não, ela continua lá, o primeiro link na descrição, logo abaixo deste vídeo. Reze por quem você ama, por quem está precisando. E se estas histórias significam algo para você, é aqui que eu continuo reunindo elas. Mas o que descobri na semana seguinte, ao perceber aquele padrão, mudou até a forma como eu encarava o papel dobrado que havia guardado no avental por 3 anos. Porque foi nessa semana que procurei o padre Donato, o guardião do convento na época, para perguntar se havia algum registro sistemático dos dias em que o padre Pio havia sido visto em bilocação. O padre Donato me recebeu na sua sala com a paciência de um homem acostumado a perguntas difíceis. Tinha uns 60 anos, uma tonsura já bem avançada e os dedos sempre enrolados num rosário de madeira escura. Disse que havia sim um arquivo. Que parte estava em Roma, com o processo canônico, e parte estava ali no convento, em pastas que ninguém havia sistematizado direito, porque ninguém havia pensado em sistematizar. Perguntei se eu poderia consultar. Ele ficou em silêncio por um momento, com o polegar parado sobre a conta do rosário. Por que uma lavadeira quer consultar arquivos canônicos? Ele perguntou, sem ironia. Era uma pergunta genuína. Expliquei. O caderninho de anotações, as datas, o padrão que eu havia percebido, a conversa com o comissário em 1942. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois disse, volta amanhã cedo. No dia seguinte, às 7 da manhã, ele havia separado para mim uma pasta com 42 relatos escritos, cobrindo o período de 1918 a 1953. Cada relato era de uma pessoa diferente que havia testemunhado a presença do Padre Pio em um lugar onde ele fisicamente não estava. Cada relato incluía data, hora, lugar, nome da testemunha e descrição do perfume. Fiquei ali naquela sala por 5 horas. Li todos os 42 relatos e cruzei cada data com as minhas anotações. De 42 relatos, eu tinha registros ou memórias específicas de 26 datas. Em 21 dos 26 casos, havia alguma nota minha sobre anomalia naquele dia. Cheiro mais forte, manchas mais densas, tempo de secagem alterado. 21 de 26. 81% de correspondência. Fui para casa naquela noite com o peso daquele número na cabeça. 81%. Não era coincidência. Não era memória seletiva, porque as anotações eram anteriores. Eu as havia feito sem saber que havia algo para confirmar. Havia um padrão físico, mensurável, registrado em tecido molhado e tempo de secagem, que correspondia a eventos sobrenaturais testemunhados por pessoas em 4 continentes diferentes. E na minha gaveta, em casa, havia um papel dobrado com o meu nome que eu havia prometido não abrir antes da hora certa. Naquela mesma época, no início de 1954, chegou ao convento um homem chamado Carlo Liviero, um jornalista de Milão que havia escutado os testemunhos de bilocação e havia vindo fazer uma reportagem. Era jovem, talvez uns 35 anos, tinha um caderno de notas sempre na mão e fazia perguntas com a velocidade de quem sabe que tem pouco tempo. Ele me encontrou no quintal enquanto eu estendia as roupas. Perguntou se eu era a lavadeira que cuidava das roupas do Padre Pio. Disse que sim. As manchas que não saem, ele disse. Já ouvi falar. Não me surpreendeu que ele soubesse. Aquela informação havia circulado entre os visitantes do convento por anos. O que me surpreendeu foi a pergunta seguinte. Você já mediu a mancha? Eu disse que sim, e disse o número. Ele parou de escrever. Me olhou por cima do caderno. 2,5 centímetros? Sempre.
eu disse, desde o primeiro dia que lavei aquele hábito. Ele abriu o caderno numa página diferente e mostrou. Era uma cópia manuscrita de um trecho do relatório do Dr. Festa, de 1933. Diâmetro da ferida da palma direita, 2,5 cm. Diâmetro da ferida da palma esquerda, 2,5 cm. O mesmo número. A ferida no corpo e a mancha no tecido. 2,5 cm. Liviero ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que me acompanhou por anos. Você sabe o que isso significa? O tecido estava registrando a ferida com precisão milimétrica, como se a roupa tivesse uma memória. Não publiquei nada. Liviero escreveu um artigo para o jornal em que trabalhava, mas o editor cortou a parte sobre a lavadeira, achando que parecia improvável demais. Aquela informação nunca chegou ao público em vida do Padre Pio. Ficou comigo, e com o papel dobrado na gaveta. Agora preciso te contar sobre a Casa Sollievo della Sofferenza, o hospital que o Padre Pio fundou, porque o que aconteceu lá em 1956 conecta diretamente com o momento em que abri o papel. A ideia de construir um hospital em San Giovanni Rotondo havia começado ainda nos anos 30. O Padre Pio havia anunciado em público, numa tarde de domingo de 1940, que aquela cidade teria um hospital como nunca se viu no sul da Itália. Em 1940, San Giovanni Rotondo era uma cidade de montanha sem estrada asfaltada, sem rede elétrica estável, sem nenhuma estrutura hospitalar a menos de 40 quilômetros. Um hospital daquele porte parecia impossível. Mas em 22 de maio de 1956, o hospital foi inaugurado. 700 leitos. Um centro cirúrgico com 6 salas. Uma ala de radiologia com equipamentos importados da Alemanha. Uma estrutura de pesquisa oncológica que não existia em nenhum outro hospital do sul da Itália naquela época. Eu estive na inauguração. Fiquei nos fundos, entre os funcionários do convento, mas vi o Padre Pio entrar. 20 anos mais velho do que quando havia me falado no quintal sobre as manchas, ainda com as meias luvas de lã, ainda com aqueles olhos que pareciam olhar para 2 lugares ao mesmo tempo. Ele parou na entrada principal, olhou o edifício por um momento e disse, em voz alta o suficiente para que eu ouvisse do lugar onde estava. Isso sempre foi de Deus. Eu só assinei o papel. Havia uma criança com leucemia que havia sido internada na ala pediátrica no primeiro dia de funcionamento. A mãe havia viajado de Nápoles, 720 quilômetros, porque havia ouvido falar do hospital e do frade. A criança tinha 7 anos, e os médicos de Nápoles haviam dado 3 meses de prognóstico. Não vou te dizer o que aconteceu com aquela criança porque não estava lá para ver. O que sei é o que a mãe contou à irmã Giuseppina 3 anos depois, numa carta que a irmã me mostrou. A criança completou 10 anos em outubro de 1959. Os exames de medula estavam dentro da normalidade. Os médicos de Nápoles não tinham explicação. Mas o que eu sei com certeza é que naquela semana, enquanto a criança estava internada, o hábito do Padre Pio que lavei na segunda-feira tinha o cheiro mais forte de rosas que eu havia sentido em toda a minha vida até aquele momento. Tão forte que a irmã Giuseppina, que estava do outro lado do pátio, veio me perguntar o que havia acontecido. O padre Donato me chamou em meados de 1958 com uma informação que ele havia recebido do processo canônico em Roma. O doutor Emílio Manfredi, médico designado pela Santa Sé para examinar o Padre Pio, havia emitido um parecer formal naquele ano com base em exames realizados entre 1954 e 1957. O parecer descrevia, entre outras coisas, os resultados de uma análise laboratorial feita com material colhido das feridas. 3 swabs de tecido, tomados em datas diferentes ao longo de 3 anos. Em todos os 3, 0 crescimento bacteriano. Nenhum organismo patogênico identificado. Nenhuma infecção crônica de nenhum tipo. Para uma ferida aberta exposta ao ar, às roupas, ao contato diário com pessoas, 0 crescimento bacteriano em 3 anos consecutivos era uma impossibilidade clínica.
O laudo de Manfredi usou a palavra inexplicável 2 vezes em 2 páginas, o que, para um documento médico oficial, é extraordinariamente incomum. O padre Donato me mostrou o laudo em silêncio. Depois disse: "Você é provavelmente a pessoa neste convento que tem o registro mais longo e mais sistemático do fenômeno. 40 anos de lavagens. Você sabe mais sobre essas feridas do que qualquer médico que veio aqui." Era verdade e era assustador. Eu era uma lavadeira sem instrução formal, com um caderninho cheio de anotações que eu havia feito por instinto. Mas aquelas anotações cobriam mais tempo do que qualquer acompanhamento médico formal. Fui para casa naquela noite e peguei o caderninho. Contei as entradas. 847 lavagens registradas. 43 anos, de 1935 a 1958. 847 vezes em que eu havia colocado aquelas manchas sob as mãos e elas haviam ficado exatamente onde estavam. E no fundo da gaveta, embaixo do caderninho, o papel dobrado com o meu nome. Naquele mesmo período, 1958, chegou ao convento um grupo de pilotos americanos. Não era uma peregrinação exatamente. Era mais uma visita de respeito, de reconhecimento. Eram veteranos da Segunda Guerra Mundial, ex-pilotos de bombardeiros que haviam voado missões sobre o sul da Itália entre 1943 e 1944. Um deles, um homem de uns 40 e poucos anos com o cabelo grisalho nas têmporas e uma americana bege surrada, pediu para ver o Padre Pio. A reunião aconteceu no pátio do convento, e eu fiquei perto o suficiente para ouvir parte da conversa porque estava estendendo roupas na corda do lado. O piloto disse, num italiano com sotaque americano espesso, que havia estado numa missão de bombardeio sobre San Giovanni Rotondo em 1943. A missão havia sido ordenada pelas forças aliadas por razões estratégicas que ele não detalhava. Quando a formação havia se aproximado da cidade para largar as bombas, toda a esquadrilha havia visto a figura de um frade no céu, na altura em que os aviões voavam. A figura havia sido vista por todos os 8 pilotos da formação. Nenhum havia largado as bombas. Todos haviam abortado a missão sem receber ordem para isso. O piloto disse: "Não sei o que vimos, mas ninguém quis largar as bombas. Todos viramos ao mesmo tempo, sem comunicação pelo rádio." O Padre Pio ouviu em silêncio. Quando o piloto terminou, ficou um momento quieto e então disse: "San Giovanni Rotondo continua aqui." Era o suficiente. Voltei para o tanque de pedra com aquilo na cabeça. Contei às pessoas que aquela decisão havia salvado. Em 1943, a cidade de San Giovanni Rotondo tinha aproximadamente 7.000 habitantes. Um bombardeio aéreo naquela época, com as bombas de fragmentação que a formação carregava, teria causado entre 300 e 500 mortes civis, segundo as estimativas do próprio piloto. A figura de um frade no céu havia impedido que isso acontecesse. E no meu avental, durante aqueles anos todos, eu havia lavado o hábito desse frade toda segunda de manhã, com as manchas sempre nos mesmos lugares, com o cheiro de rosas que nunca diminuía. Os anos 60 chegaram e o Padre Pio foi envelhecendo de um jeito que era doloroso de observar. A artrite nos joelhos o fazia mancear. A visão havia deteriorado. A voz ficou mais rouca. Mas a confissão continuava, 6 dias por semana, 16 a 18 horas por dia, nos períodos de maior fluxo de penitentes. Filas que começavam às 3 da manhã. Pessoas que dormiam no adro da igreja para garantir lugar. Em 1964, eu presenciei algo que ainda hoje não sei como classificar. Havia uma mulher de uns 40 anos, Filomena, vinda do norte, de Turim, que havia esperado na fila de confissão por 2 dias e 2 noites. Não a conhecia, mas ficamos conversando enquanto eu atravessava o corredor onde a fila se formava. Ela me disse que havia venteado durante o ano anterior 5 centímetros quadrados do seu pulmão direito por tuberculose, diagnosticada em fevereiro de 1963. Os médicos de Turim haviam dado um prognóstico de 18 meses. Ela foi se confessar com o Padre Pio
numa manhã de março de 1964. Saiu do confessionário 20 minutos depois, com o rosto transformado. Era difícil descrever de outro modo. O músculo da face havia mudado, como se alguma tensão que ela carregava há muito tempo tivesse sido soltada de uma vez. Ela ficou parada no banco de frente ao altar por um tempo longo, talvez 40 minutos, em silêncio. 3 meses depois, em junho de 1964, ela voltou ao convento. Desta vez não havia fila de confissão. Ela havia vindo apenas para mostrar ao Padre Pio o resultado dos seus exames de tórax. Os 5 centímetros quadrados de tecido comprometido haviam sido reduzidos a 2,8 centímetros quadrados, com bordas calcificadas, o que os médicos de Turim interpretavam como sinal de processo de cura ativa. O prognóstico havia sido revisado. Não sei o que o Padre Pio disse a ela naquele confessionário em março. Não é meu lugar saber. Mas o que eu sei é que na semana do confessionário, o hábito que lavei tinha as manchas com a mesma intensidade de sempre. 2,5 centímetros, cheiro de rosas, tecido inalterado. Estava lá todo aquele tempo. Naquele tecido. Naquelas manchas que nenhum sabão movia. Em meados de 1967, o Padre Pio completou 80 anos. A saúde havia deteriorado muito. As missas da manhã haviam sido reduzidas porque ele não conseguia ficar em pé por tempo suficiente. As confissões continuavam, mas em períodos mais curtos. Naquela época, a irmã Giuseppina já havia morrido, e a rouparia estava sob os cuidados de uma irmã mais jovem, chamada Irmã Teresa, de uns 35 anos, de Bari. Eu continuava indo todas as semanas, agora com 58 anos, mais devagar na escada de pedra que levava ao pátio, mas ainda firme no trabalho. Foi numa tarde de novembro de 1967 que o Padre Donato, já muito velho ele mesmo, e prestes a ser transferido para outro convento, me chamou pela última vez. Sentou-me na cadeira de frente à sua mesa, tirou uma folha de papel e me mostrou. Era uma cópia de um documento do Arquivo Canônico, datado de setembro de 1967. Era uma declaração escrita, assinada por 3 frades que haviam convivido com o Padre Pio por décadas, sobre algo que ele havia dito repetidamente ao longo dos anos. A declaração dizia que o Padre Pio havia afirmado, em diversas ocasiões, que quando ele morresse, as feridas desapareceriam. Não lentamente, não gradualmente. Desapareceriam. O Padre Donato me olhou. Você sabe o que isso significa para o seu trabalho. Eu sabia. Se as feridas desaparecessem, as manchas desapareceriam também. 50 anos de marcas que nenhum sabão havia tocado, sumindo de uma vez. Perguntei quando ele achava que seria. Não muito tempo, ele disse. Não muito tempo. Fui para casa naquela noite e tirei o papel dobrado da gaveta. Estava ali há 16 anos. Estava intacto, o vinco das dobras ainda limpo, o papel amarelecido nas bordas, mas firme. O meu nome na frente, escrito com aquela letra miúda e inclinada. Coloquei na mesa da cozinha e fiquei olhando por um longo tempo. Ainda não abri. Padre Pio morreu na madrugada de 23 de setembro de 1968. Tinha 81 anos. Havia celebrado missa pela última vez no dia anterior, 22 de setembro, na igreja de Nossa Senhora das Graças, diante de uma multidão que lotou o pátio externo. Testemunhas que estavam na missa disseram que durante a consagração ele ficou tão imóvel, tão absolutamente parado, que por um momento pensaram que havia morrido em pé no altar. Ele morreu às 2:30 da manhã, sozinho, sentado na cadeira da sua cela. Um dos frades jovens que havia sido designado para acompanhá-lo naquela noite foi buscar água, e quando voltou, ele havia partido. As últimas palavras documentadas foram Jesus e Maria, ditas em voz muito baixa alguns minutos antes. Eu soube às 5 da manhã, quando a irmã Teresa me acordou em casa. Levantei, me vesti e fui direto ao convento. O hábito que ele havia usado no dia anterior, o 22, estava na rouparia, esperando para ser lavado.
Era segunda-feira, o meu dia habitual. Cheguei à rouparia, acendi a lamparina de querosene que ainda usávamos naquele canto do convento e peguei o hábito da pilha. Desdobrei sobre a tábua de madeira. Fiquei olhando por um longo tempo sem conseguir mover. As manchas não estavam lá. O tecido estava limpo, completamente limpo. A cor uniforme do marrom mel do hábito capuchinho, sem nenhuma marca, sem nenhuma área mais escura, sem o menor resíduo, como se nunca tivessem existido. Enfiei o nariz no tecido. Nada, nenhum cheiro de rosas, apenas o cheiro de lã lavada e sol. Fui então que entendi o que ele havia querido dizer 31 anos antes, quando disse, porque não é para sair. As manchas estavam ali enquanto ele estava ali. Eram parte dele. Quando ele partiu, partiram junto. Sentei no chão da rouparia com o hábito no colo e chorei por talvez 20 minutos. A irmã Teresa ficou de pé ao lado de mim em silêncio, sem me tocar, sem dizer nada, que era exatamente o que eu precisava. Depois de um tempo, parei, me levantei, devolvi o hábito para a pilha, fui para casa e abri o papel. Meu marido estava na cozinha quando entrei. Era um pouco mais das 6 da manhã. Ele me olhou, viu que eu havia chorado, colocou a xícara de café no fogão para esquentar. Sentei à mesa e tirei o papel do bolso do avental. 16 anos. Estava com o mesmo peso de sempre, a mesma espessura. Desdobrei as 2 dobras devagar, com cuidado, como se o papel pudesse se desfazer. A letra do Padre Pio. Pequena, inclinada para a direita, muito firme para um homem que havia passado 50 anos com feridas nas palmas. Havia 3 linhas escritas. A primeira linha dizia, com seta. Quando você ler isto, eu já fui. A segunda linha dizia, no dia em que as manchas sumam, vá ao túmulo e reze a terça e a quarta parte do rosário. A terceira linha dizia, você cuidou das minhas feridas por muitos anos. Deus cuidará das suas pelos anos que ainda tem. 3 linhas. Escritas em outubro de 1952, 16 anos antes. Quando você ler isto, eu já fui. Ele havia escrito aquilo 16 anos antes de morrer. E havia colocado no bolso do hábito sabendo que eu ia encontrar. Sabendo que eu ia guardar. Sabendo que eu ia abrir no dia certo. No dia em que as manchas sumam. Não se as manchas sumam. No dia em que. Ele sabia que as manchas iam sumir. Sabia que eu ia notar no momento em que acontecesse. E havia dado a instrução baseado nessa certeza. Meu marido ficou de pé do outro lado da mesa olhando para mim. Eu mostrei o papel para ele. Ele leu. Ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse em voz muito baixa, vai ao túmulo. Fui naquela mesma tarde. O corpo do Padre Pio estava exposto na igreja de Nossa Senhora das Graças, em câmara ardente. A fila para prestar homenagem ia da porta da igreja até a praça externa. Eram quase 2 quilômetros de pessoas. Esperei 4 horas na fila. Quando cheguei ao caixão, tinha 53 anos, estava cansada nos ossos e o pensamento que preenchia minha cabeça era simples. Quero cumprir o que está escrito. Ajoelhei diante do caixão e rezei a terça e a quarta parte do rosário. Mistérios dolorosos e gloriosos. Completei os 10 mistérios com as mãos entrelacadas ao rosário de madeira escura que havia ganhado de presente de casamento 26 anos antes. Quando levantei, olhei para as mãos do Padre Pio, que estavam cruzadas sobre o peito. As meias luvas de lã haviam sido retiradas. As mãos estavam expostas. Havia uma cicatriz rosada no centro de cada palma, não uma ferida aberta. Uma cicatriz, lisa, com bordas regulares, do tamanho de uma moeda pequena. 2,5 centímetros. A ferida havia fechado. Pela primeira e única vez em 50 anos, havia fechado. Não havia sumido sem deixar marca, como as manchas do hábito. Havia deixado uma cicatriz limpa, como prova de que havia existido. Os médicos que o examinaram no leito de morte, segundo o que me contou o padre Donato numa carta enviada semanas depois, haviam confirmado. Nenhuma ferida aberta. A pele estava íntegra,
com a cicatriz residual. 50 anos de feridas abertas que nunca infeccionaram, fechadas na hora da morte, deixando apenas uma marca permanente do tamanho exato que o Dr. Romanelli havia medido em 1919. Nos meses seguintes ao enterro, fui convocada mais 2 vezes pelo processo canônico de beatificação que havia sido reiniciado. A primeira vez foi em março de 1969, 6 meses após a morte. Depus durante 3 horas diante de um promotor da fé, um padre jesuíta de Roma que tinha um gravador de fita sobre a mesa. Contei tudo o que estou contando aqui, com os números, com as datas, com as 847 lavagens registradas no caderninho. O padre jesuíta me pediu o caderninho como evidência para o arquivo do processo. Eu o entreguei. Nunca mais vi aquele caderninho, mas sei que está nos arquivos da Congregação para as Causas dos Santos em Roma. A segunda convocação foi em outubro de 1972. Desta vez, havia um médico presente, um cardiologista de Florença chamado Dr. Sérgio Palotti, que havia sido designado como perito técnico pelo processo. Ele me fez perguntas muito específicas sobre a temperatura do tecido nas áreas das manchas. Eu havia percebido isso ao longo dos anos, que o tecido naquela área estava sempre um pouco mais morno do que o resto do hábito úmido, mas nunca havia medido. Palotti disse que essa informação era consistente com os relatórios médicos existentes sobre a temperatura das feridas, que sempre registravam uma diferença de 2 a 4 graus acima da temperatura corporal normal. Então ele me perguntou: "Você acredita que o que viveu foi sobrenatural?" Fiquei com a pergunta na cabeça por um momento. Era uma pergunta que eu havia evitado por 35 anos. "Acredito", disse, "que vi algo que não consegui explicar com nenhuma ferramenta que tenho. As ferramentas que eu tinha eram tanque de pedra, sabão, água quente e 40 anos de prática. Essas ferramentas não tinham resposta para o que eu vi. Se isso é sobrenatural ou outra coisa que a ciência ainda não nomeou, não é a mim que cabe dizer." Palotti anotou aquilo palavra por palavra. A terceira linha do papel me acompanhou nos anos seguintes de um jeito concreto. Em 1976, fui diagnosticada com um nódulo no seio esquerdo. Havia feito um exame de rotina num hospital público de Foggia. O médico havia marcado biópsia para 2 semanas depois. Naquelas 2 semanas, rezei. Não a novena do Padre Pio, porque naquela época não havia uma formulada ainda. Rezei o rosário, como ele havia me pedido naquele papel. Rezei de manhã cedo, antes de sair de casa, com as janelas ainda escuras. Na biópsia, o nódulo foi classificado como benigno, fibrose simples, sem nenhuma célula atípica. O médico disse que era frequente naquela faixa etária e que não havia indicação de intervenção cirúrgica. Não estou dizendo que foi milagre. Não tenho autoridade para dizer isso. Estou dizendo que na terceira linha do papel estava escrito: "Deus cuidará das suas pelos anos que ainda tem", e que eu tenho hoje 84 anos e que continuo aqui. Os anos que ainda tenho. João Paulo II beatificou o Padre Pio em 2 de maio de 1999. Eu estava em San Giovanni Rotondo naquele dia. Havia viajado de ônibus, 8 horas de viagem, com a minha filha que me sustentava pelo braço porque os joelhos já não eram o que eram. A praça em frente à basílica estava cheia de uma maneira que eu nunca havia visto. Eles disseram depois que havia 300.000 pessoas. Fiquei de pé por 3 horas, porque não havia lugar para sentar onde eu estava. Quando o Papa pronunciou a fórmula da beatificação, ouvi o som das 300.000 pessoas e senti algo que é difícil descrever sem parecer exagerado. Foi como se o ar em volta de mim ficasse mais denso por um momento, mais presente. Não sei se foi emoção, não sei se foi outra coisa. Sei que a minha filha me olhou naquele momento e disse: "Mãe, o que foi isso?" E eu disse que não sabia. 3 anos depois, em 16 de junho de 2002, o mesmo João Paulo II o canonizou. São Pio de Pietrelcina.
o frade das manchas que não saíam, o frade do cheiro de rosas, o frade que escreveu em outubro de 1952 o que eu só li em setembro de 1968. Não fui à canonização. Estava com 72 anos e a viagem era longa demais para os meus joelhos. Acompanhei pela televisão na casa da minha filha, em Bari. Quando pronunciaram o nome São Pio de Pietrelcina, pela primeira vez com o título de santo, peguei o papel da gaveta da mesinha de cabeceira, onde ele havia ficado guardado desde 1968. Estava amarelecido nas bordas, o vinco das dobras estava frágil, mas as 3 linhas continuavam legíveis. Quando você ler isto, eu já fui. No dia em que as manchas sumam, vá ao túmulo e reze a 3ª e a 4ª parte do rosário. Você cuidou das minhas feridas por muitos anos. Deus cuidará das suas pelos anos que ainda tem. Dobrei de volta. Coloquei na gaveta. Em 2008, o corpo de Padre Pio foi exumado e exposto na Basílica para veneração. 40 anos depois da morte, o processo de verificação para a canonização incluía o exame do estado de conservação dos restos mortais. Os relatórios oficiais, publicados pelo santuário, afirmavam que o corpo havia sido encontrado em estado de decomposição natural, conforme esperado após 40 anos. Mas os médicos que participaram do exame notaram algo específico sobre as palmas. As cicatrizes residuais que os médicos de morte haviam documentado em setembro de 1968 ainda estavam visíveis, preservadas como marcas distintas no tecido da palma. Após 40 anos, as únicas marcas identificáveis eram aquelas 2 cicatrizes redondas, 2,5 cm cada uma. Quando li isso no comunicado oficial do santuário, fiquei parada com o papel nas mãos por um longo tempo. 2,5 cm. O mesmo número que o Dr. Romanelli havia medido em 1919. O mesmo número que a irmã Giuseppina me havia contado em 1936. O mesmo número que eu havia medido com o polegar e o indicador na mancha do hábito. O mesmo número que o jornalista Liviero havia encontrado na cópia do relatório de festa. 89 anos depois do primeiro exame. O número era o mesmo. Alguma coisa persiste. Não sei o nome dela, mas ela persiste. Minha filha me pediu que contasse esta história antes de eu morrer. Tenho 84 anos. Os joelhos não servem para muito. Fico em casa a maior parte do tempo, com a janela que dá para um pequeno quintal, onde tenho 2 laranjeiras e um vaso de manjericão. No canto da sala, há uma fotografia do convento de San Giovanni Rotondo, tirada em 1940, em preto e branco, com o pátio à frente e a montanha ao fundo. Comprei essa fotografia numa barraca do mercado de Foggia por 50 liras, em 1973, porque precisava de algo que me lembrasse a textura concreta daquele lugar, a pedra fria do piso, o cheiro de caldo do refeitório, o som da água no tanque, e na gaveta da mesinha de cabeceira está o papel dobrado, com as 3 linhas, com o meu nome na frente. Tenho cuidado bem dele. Às vezes, quando a noite fecha mais devagar e eu fico acordada ouvindo o quintal, sinto que há uma presença no quarto que é difícil nomear. Não assusta. É a sensação oposta ao susto. É a sensação de que a conta está certa, que os números batem, que as medidas conferem, que o que foi prometido foi cumprido. 2,5 cm, por 50 anos, por 89 anos de documentação, por toda a minha vida de tanque de pedra e sabão de cinza. O que não sai, nunca saiu, porque não era para sair. E o que foi prometido numa 3ª linha de papel, nunca desapareceu. Eu ainda estou aqui. Se este testemunho marcou você da mesma forma que marcou a minha vida toda, peço uma só coisa. Inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Aqui continuamos abrindo os arquivos que o mundo tentou esquecer, os números que os médicos não conseguiram explicar, as histórias que as pessoas guardaram em gavetas por décadas antes de ter coragem de contar. E se você quer levar algo desta história com você, a novena a Padre Pio está na descrição, o primeiro link, logo abaixo deste vídeo. Baixe, reze, compartilhe. Mantenha viva essa memória. Padre Pio dizia: reze, espere
e não se preocupe. Algumas histórias não desaparecem. Deixam uma marca,